e vamos falar sobre a desarterialização hemorroidária, uma técnica minimamente invasiva, revolucionária para o tratamento das famosas hemorroidas. Pois bem, todo paciente que sofre com hemorroidas treme na base só de imaginar em ter que operar, né? Por quê? Porque a cirurgia tradicional realmente é muito traumática, é muito dolorosa, o paciente realmente sofre nesse pós-operatório. Eu mesma passei muitos anos da minha vida, eu tenho 20 anos já de formada, 15 anos atuando na área e eu passei boa parte desse tempo tentando convencer o paciente a não operar. Até que eu conheci a técnica da desarterialização e realmente mudou completamente o pós-operatório, a abordagem desse paciente. Antigamente, as cirurgias tradicionais, além da dor do pós-operatório, ainda poderiam deixar algumas sequelas, como estenose anal, incontinência, e que esse paciente ia carregar por uma vida toda um desconforto ainda maior do que a própria doença em si causava. Bom, agora para explicar um pouquinho sobre essa técnica, é importante entender um pouco mais sobre a anatomia e a fisiologia da região. Muito bem, o canal anal é tudo isso aqui. Aqui nós temos uma divisão do ânus para o reto, daqui para baixo, que a gente vai considerar como hemorroida externa, e daqui para cima, já recoberta pela mucosa do intestino, é hemorroida interna. Aqui está recoberta por aquela pele do ânus mesmo, que fica mais saliente do lado de fora. Nós temos aqui uma divisão que chama linha pectínea ou linha denteada, super importante essa divisão, porque é aqui que nós temos as terminações nervosas que nos dão a sensação de gases, fezes líquidas, fezes sólidas, ou seja, quando chega aqui por cima, encosta aqui nessa região e nos dá a sensação, a vontade de evacuar. A nossa consciência da sensibilidade é só daqui para baixo. Então, quando é feita uma cirurgia puramente tradicional, em que se cortava daqui até aqui em cima, então imagina aí o grau de dor que esse paciente vinha apresentar. E aí, daqui para cima, nós temos um sistema nervoso autônomo, é a mesma inervação que vem aqui do intestino, ou seja, nós não comandamos os movimentos peristálticos do intestino. Nós não temos a consciência da sensibilidade. E aí, baseado nesse princípio, é que foram desenvolvidas técnicas que, para abordagem aqui das hemorroidas internas, nós conseguimos trabalhar nessa região que não temos a consciência da sensibilidade. Sendo assim, a cirurgia é muito menos dolorosa do que a cirurgia tradicional. Agora, explicando um pouquinho da fisiopatologia da doença hemorroidária. Essas hemorroidas internas, elas recebem o sangue que são provenientes dos ramos arteriais das artérias retais. Então, um paciente que tem a doença hemorroidária vai ocorrer um aumento da pressão desses mamilos hemorroidários, desses coxins hemorroidários. Isso com o tempo vai levando uma frouxidão, ou seja, vai dilatando, vai quebrando trabéculas de colágeno ali naquela mucosa, aquela mucosa vai ficando mais frouxa e cada vez que esse paciente faz uma força para evacuar, ou às vezes até mesmo pegando peso, faz uma prensa abdominal, aumenta, engurgita esses vasos hemorroidários, aquilo vai afrouxando esse tecido que vai ficando cada vez mais flácido, e aí ele começa a prolapsar para fora do canal anal no momento da evacuação, ou até mesmo, às vezes, dependendo da força que o paciente está fazendo. E aí foi baseado nesse princípio do hiperfluxo arterial é que foi desenvolvida a técnica da desarterialização. Então, através do aparelho, do anoscópio, do endopex, nós conseguimos acessar dentro do canal anal superior. Nós colocamos um transdutor de Doppler em que a gente consegue detectar exatamente aonde origina esses ramos arteriais. A partir dali é feita toda uma linha de sutura em direção a essa linha pectínea, parando sempre essa linha de sutura um pouco acima, lembrando que nós trabalhamos apenas numa mucosa em que nós não temos a consciência da sensibilidade. E com isso é feito, além da ligadura arterial, é feita uma fixação da mucosa. É como se a gente fizesse isso aqui, ó, fizesse um lifting, a gente puxa
tudo para cima, dá uma esticada e com isso a gente consegue restabelecer a anatomia normal da região e sem nenhum corte. Então aqui só para ilustrar, nesse primeiro desenho nós temos então aqui a linha de sutura em que é feita a fixação da mucosa acima desse mamilo hemorroidário e fazendo ao mesmo tempo a ligadura do ramo arterial que vai dar origem aí a essa hemorroida. E aqui no momento de fechamento do nó, em que nós levamos essa parte mais distal, onde finalizamos a linha de sutura, ao encontro lá, onde iniciamos no ponto ali proximal. E quando fecha o nó, reparem na suspensão do tecido com a redução do prolapso. Compare entre a primeira foto e essa segunda foto, ou seja, nós conseguimos restabelecer a anatomia normal da região com redução do fluxo sanguíneo para esse mamilo hemorroidário. E todo esse procedimento que eu descrevi é feito hemorroida por hemorroida, podendo realizar desde uma até no máximo 6 ligaduras dentro do canal anal. Geralmente nós temos 3 mamilos hemorroidários principais, um à esquerda e 2 à direita, mas pode ter alguns prolapsos também entre eles. E aí, de acordo com o que o paciente apresenta, é realizado a cirurgia caso a caso. E em cada linha de sutura, depois de um determinado tempo, geralmente aproximadamente após 8 semanas, em que a gente vai ter células mais fibróticas ali, cicatriciais. E essa fibrose é o que vai dar depois a sustentação para o tecido, ou seja, fica um tecido ali naquela região mais rígido que vai impedir que ocorra esse prolapso. E como foi feita a ligadura dos ramos arteriais, não vai ocorrer mais um hiperfluxo ali na região. Com isso, a gente consegue realmente restabelecer tanto a função como a anatomia da região e sem nenhum corte. Agora, falar que é uma cirurgia totalmente sem dor, estarei mentindo, né? Como foi explicado, naquela região da transição do ânus para o reto, há a linha pectínea, que nos dá a sensação de gases, fezes que estão paradas ali. Então, eu brinco com o meu paciente, são 3 dias marcados no relógio. Depois que é feita a desarterialização hemorroidária, vai ocorrer um edema dessa região. Aquilo dá uma sensação de peso, que parece que tem fezes parada querendo sair. Essa sensação chama tenesmo. Essa sensação dura exatamente 3 dias, que é o ápice do edema, mais ou menos 72 horas. Depois começa a regredir. Óbvio que medicina não é uma ciência exata, então vai variar caso a caso e principalmente depende tanto da sensibilidade do paciente, mas também do volume desses mamilos hemorroidários, do número de suturas que foram realizadas. Então, quanto maior o número de sutura, maior o desconforto para esse paciente. Mas esse desconforto realmente ele é muito autolimitado, não se estendendo mais do que 3 a 7 dias. E esse paciente consegue voltar às atividades habituais muito mais rapidamente. E o mais importante, ele não vai ter aquela dor do gato saindo arranhando no momento da evacuação, que é aquela dor muito traumática da cirurgia tradicional. Além disso, há uma outra vantagem, principalmente sobre aquela outra técnica, uma técnica semelhante que é feita por grampeador, em que quando se faz por grampeador, a hora que a gente acopla o grampeador, a gente acaba perdendo um pouco da noção do que está acontecendo lá dentro do canal anal interno, ou seja, a gente não tem essa visualização. Enquanto que na técnica da desarterialização, a cirurgia é muito mais segura porque a cirurgia inteira é feita sob visualização direta, ou seja, nós vemos exatamente ponto a ponto e vemos exatamente onde a gente tem que parar, porque essa sutura ela não pode atingir a famosa linha pectina, senão esse paciente vai evoluir com muita dor no pós-operatório, que vai pegar naquela região e que tem a sensibilidade. Então, com essa técnica, com a ajuda do anoscópio, nós conseguimos ter a total visualização da região da mucosa onde vai ser suturada.
E para aqueles pacientes que se incomodam com as hemorroidas externas, principalmente as mulheres que têm aqueles plicomas, aqueles excessos de pele, ainda assim pode ser feita a cirurgia combinada, ou seja, a parte interna é feita com a técnica da desarterialização, sem corte nenhum, e depois são efetuados pequenos cortes apenas nas regiões onde estão salientes, mas são cortes muito mais superficiais, muito mais estéticos, com muito menos dor e cicatrização mais rápida em comparação à cirurgia tradicional. E como qualquer procedimento cirúrgico, também está sujeita a complicações, mas numa incidência muito baixa, como infecção, sangramento e eventualmente recidiva. E lembrando que o paciente que tem hemorroidas, ele tem a doença hemorroidária, ele tem uma predisposição genética. Eu sempre brinco com os pacientes, eu não estou tirando o seu ânus fora, ou seja, eu estou restabelecendo a anatomia normal da região, mas eventualmente ao longo da vida pode se incursar novamente com uma dilatação ali de algum mamilo hemorroidário, mas essa técnica permite que ela seja novamente realizada pontualmente naquele local de recidiva, coisa que não ocorre quando o paciente é feito a técnica do grampeamento, não pode ser feito novamente um grampeamento na região, tá? E para aqueles pacientes que se incomodam com as hemorroidas externas, principalmente as mulheres que têm aqueles plicomas, aqueles excessos de pele, ainda assim pode ser feita a cirurgia combinada, ou seja, a parte interna é feita com a técnica da desarterialização, sem corte nenhum, e depois são efetuados pequenos cortes apenas nas regiões onde estão salientes, mas são cortes muito mais superficiais, muito mais estéticos, com muito menos dor e cicatrização mais rápida em comparação à cirurgia tradicional. E só mais um minutinho da sua atenção que eu vou mostrar agora logo mais no final do vídeo, o intraoperatório com endoscópio e endopex, que permite toda essa mágica acontecer. E desde já agradeço a sua atenção, boa sorte para todos. Então, gente, mostrando para vocês aqui, esse aqui é o endoscópio que eu faço a desarterialização hemorroidária. Então, esse aqui é o aparelho que é o endopex da Salus Praxis. E a grande vantagem dele, olha, já vem com foco de luz, então eu faço a cirurgia inteira, e essa é a grande vantagem dessa técnica, eu faço a cirurgia inteira sob visualização direta, coisa que não acontece quando a gente faz a cirurgia por grampeador. Então eu vou operar sempre trabalhando aqui dentro do endoscópio, existe uma janelinha aqui, e aí eu vou fazer toda a minha linha de sutura dentro dessa janelinha, mas sempre ali por dentro, olha, mostrando aqui. Então, existe aqui, ó, a canetinha aqui do transdutor do ultrassom, quando a gente começa a cirurgia, isso aqui fica difícil de mostrar no intraoperatório. Então, a gente coloca o transdutor nessa janelinha. E aqui é onde a gente vai detectar aonde começa os ramos arteriais, né, das artérias hemorroidárias que vão dar origem à hemorroida. E aí, vindo na direção, a gente gira aqui no intraoperatório, depois que é feita a primeira ligadura, e aí a gente trabalha dando os pontos lá dentro. E sempre com essa segurança, como eu estou fazendo sob visualização direta, deixa eu mostrar aqui para mim, eu consigo identificar exatamente aonde eu devo terminar minha linha de sutura, que é logo acima da linha pectínea, que é exatamente com o intuito do paciente não sentir dor no pós-operatório. Na verdade, como já foi falado, vai ter aquela presença do tenesmo, daquela sensação de peso lá embaixo, mas não vai ter aquela dor do gato saindo arranhando, porque não há corte. Então, acho que aqui dá para vocês terem uma boa ideia de como é feita a cirurgia. Vou mostrar aqui agora o som do Doppler, onde detecta a parte proximal, onde começam esses ramos arteriais. Aqui é onde a gente vai marcar o nosso